Hello, my friends. I am Thiago Silva. Today is a special day. We are here another Sunday to start another beautiful week. Don't miss out to subscribe to the channel, share with your friend, and leave your like. All powerful God, I love Jesus. Repeat with me, my friends. All powerful God, I love Jesus. É um grande prazer estar aqui. Eu falei algumas palavras em inglês, tá? Lembrando um pouquinho do canal e da proposta que o Senhor colocou dentro do meu coração para profetizar e anunciar a boa nova do Senhor em inglês, né? Eu disse aí que Deus é todo poderoso, all powerful God, e que eu amo Jesus. I love Jesus. Então, para que vocês aprendam algumas palavrinhas, mas que faz grande efeito na nossa vida. A proposta também ali eu disse para que vocês compartilhem com seus amigos, só traduzindo um pouquinho das palavras. E também se inscreva no canal e também não deixe de dar o seu like, para que o YouTube entenda que nós estamos fazendo algo bom e que essa palavra de Deus é poderosa, já dando glória a Deus e invocando o poder do Espírito Santo que pairava sobre as águas no início da construção e arquitetura desse maravilhoso mundo, que sopre com grande poder sobre sua vida e que a palavra de hoje chega até os confins da terra, que Jesus vai dizer assim, ó, que ele apacenta as ovelhas, para que elas tenham paz e o grande amor de Deus venha os envolver, abraçando a todos, que vai dizer aqui a palavra lá no livro de Mateus, no capítulo 9, dos versículos 35 e 36. Jesus vai dizer assim, ó: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, olha que versículo maravilhoso Deus nos entrega hoje. Fala para vocês que estão aflitos, e depois nós vamos linkar com mais trechos da Bíblia aqui, que o Senhor colocou no meu coração para falar em cima da palavra, em cima do que o Espírito Santo deseja que chegue até vocês. Então, as ovelhas estão como se tivesse sem pastor, sem uma direção. Mas Jesus é a nossa bússola. Jesus é o nosso leme do nosso barco. Por menorzinho que seja o leme, ele pode dirigir grandes navios. Então, se nós não tiver Jesus dentro de nós e dentro do nosso coração, e o armamento de Deus, eu sempre falo que é a palavra de Deus, que é ela que vai nos dar o direcionamento para onde nós devemos ir, e que Jesus, com o seu grande amor, ele teve compaixão. Olha que palavra maravilhosa. Ele vem para a multidão, para as multidões, e vem confortar elas de alguma forma. Então, o amor de Deus, ele é grandioso. Então, hoje o Senhor quer falar com todos vocês que estão cansados, né, que estão afadigados e que estão praticamente sem chão e sem direção. O Senhor dos Exércitos, ele vem para nos confortar, nos trazer paz e continuar a caminhada em oração, porque o homem ou a mulher nessa terra sem fé, ele não tem nada. Então, vamos já dando glória a Deus nas alturas, e falando as palavras que eu disse ali no começo em inglês. I love Jesus, né? All powerful God, Deus Todo-Poderoso.
Jesus, eu te amo. Então, repitam sempre essas palavras, que o amor de Deus vai nos transbordar e vai nos curar de todas as nossas fadigas e vai ser a bússola da nossa caminhada e vai ser o leme do nosso barco. É o Senhor Jesus, é o Todo-Poderoso. Então, devemos nos revestir da armadura de Deus, né, que está lá em Efésios. E aí, continuando aqui, essa reflexão, meus amigos, e com a força do Espírito Santo, nós vamos também ver que Jesus apacenta as ovelhas, né, traz descanso, traz conforto. E Jesus fala para que também nós vença o bom combate através do amor. Como que é o amor de Deus? Deus vai dizer assim, ó, amar como o Pai ama. Como que seria isso? Vamos meditar na palavra. Isso vai estar lá em Mateus, o capítulo 5, nos versículos 43. Aqui eu vou ler um trecho aqui. Então, vai dizer assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e rezem por eles. Você deve rezar por eles. Reze por aqueles que perseguem vocês. Assim vocês se tornarão filhos do Pai, que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e a chuva cair sobre o justo e os injustos. Pois se você ama somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Então, olha que algo fantástico que Jesus passa para nós hoje. Jesus passa para nós ter humildade e reconhecer que se nós colocamos Deus acima de tudo, né, acima da nossa maravilhosa nação, acima de qualquer coisa, então Deus é o soberano, é o Rei da Glória, é o grandioso e poderoso Deus. Eu falo com tanta devoção, meus amigos, porque eu sei o que o poder da oração pode fazer. Eu vivo isso. É por isso que eu declaro, em nome de Jesus, eu sou um em ti, ó Pai, e tu és um em mim. Então, que o Senhor faça a tua obra através de mim e que ela chegue, essa palavra, com grande poder, com grande unção, e toque no coração de todos, que o Senhor apacente as ovelhas, que é isso que os servos de Deus têm que fazer. Nós temos que servir do que ser servido. É isso que o Senhor Jesus fez aqui nessa maravilhosa terra e deixou um grande legado. É por isso, com grande honra, eu sirvo o Rei da Glória, o grandioso e poderoso Deus, e estou aqui no nome de Jesus para apacentar as ovelhas. E que prêmio você vai ganhar se você só reza ou ora só para as pessoas que você ama? Você tem que orar pelos seus inimigos. E outra, a fé, ela vai além do que os nossos olhos podem ver. Nós sabemos que a luta nunca foi contra a carne, né? Contra homens de carne e osso. A luta está nos ares, né? Os espíritos malignos que ficam aos ares, né? Que são os anjos do mal. Então, isso é espiritual. Então, nós devemos orar o tempo inteiro. E quem é aqueles que nós achamos que é o nosso inimigo, nós devemos ter misericórdia e pedir para que o Deus Todo-Poderoso tome conta daquela vida para que ela seja boa para nós, né? Para que ela veja nós com bons olhos. É isso que o Senhor Jesus nos chama a fazer. Por isso que ele vem, o seu grande amor, que transborda e ele faz renascer todas as coisas, ele renova tudo. E
diante desse direcionamento, eu vou ler mais 2 trechos da Bíblia, agora um aqui em Romanos, para que, a hora que eu fizer a reflexão do grande amor de Deus, vocês vão ver que nós, como cristãos, nós temos que ter fé, acreditar nas coisas que nós não vê, e que a luta não é contra a carne, e que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Aí nós vamos conseguir amar o nosso próximo e vamos conseguir fazer coisas boas, começando da onde nós estamos, com a condição que nós temos, mesmo que seja algo simples, mas nós vamos começar a fazer a nossa parte e o grande amor de Deus vai transbordar através de nós e nós seremos sempre luz para iluminar a escuridão das pessoas e seremos o sal da terra para dar sabor a todas as pessoas que têm fome e sede de justiça, para que Deus haja sobre nós. E o Senhor vai dizer assim também em Romanos, no capítulo 13, versículo 1 e 2. Submetam-se todas as autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Quem se opõe à autoridade se opõe à ordem estabelecida por Deus. Então, aqueles que se opõem atraem sobre si a condenação. Meus amigos, essas são todas palavras de conforto para que nós, como cristãos, temos que respeitar aquilo que foi instituído por Deus. Nós não temos o poder de julgamento por nada. Nós não temos essa autoridade, e sim o próprio glorioso, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso Deus, que tem o poder para julgar e decidir o que é certo, o que é errado e ponto final. Nós que amamos a Deus, temos que ser servos, servir. Então não importa o que aconteça. Lá em Isaías, se eu não me engano, o capítulo 54, Deus vai dizer assim, ó: venham todos que tenham fome e sede, se eu não me engano é isso, tá? O Espírito Santo vai fazendo me lembrar. Venham todos comer e beber de graça. Porque se Deus mandou os corvos levar comida para o profeta Elias, imagine para nós, pessoal, clamando o Senhor para que a justiça dele chegue a todos os povos, né? A toda a nação que seja. Não há homem ou mulher na terra que não pode ser mudado pelo poder da oração. Então, a oração é poderosa, ela é fantástica. E agora eu vou entrar na reflexão que está lá em Atos dos Apóstolos, que vai dizer assim, ó, que Paulo, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, perdão, que vai dizer assim, ó, que a autodefesa de Paulo. Apóstolo Paulo, ele foi preso porque ele estava pregando a boa nova do Senhor. Então, os judeus e outras autoridades lá não viram isso com bons olhos e prenderam ele e queriam matar ele. E diante dessa situação, né, que Paulo estava preso, o rei Agripa concedeu ele o pedido dele se defender no Império Romano, junto à frente de César, né, que era o imperador. E Paulo, por ter sido um soldado do exército romano, então ele
poderia se dirigir à alta corte para fazer a defesa dele. Então Paulo assim fez uma carta e pediu. Mas só que antes o rei Agripa e Festo, que era um governador que fazia como se fosse um juiz, pediram para ouvir ele antes de chegar aí a César. E aí Paulo começou a sua defesa. Aí ele disse assim, ó: todos os judeus sabem como foi a minha vida, desde a minha juventude no meio do povo e em Jerusalém, desde o início. Eles me conhecem de longa data, e se quiserem podem testemunhar que vivi como fariseu, conforme a seita mais rígida de nossa religião. E hoje estou sendo julgado por causa da esperança prometida por Deus aos nossos pais e que as nossas 12 tribos espera conseguir servindo a Deus dia e noite com esperança. E por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Então, Paulo não é novidade para ninguém, para todo mundo que já meditou um pouco na Bíblia ou já ouviu, que Paulo ele tinha até outro nome, ele se chamava Saulo. E ele era um perseguidor nato dos cristãos, de quem anuncia o evangelho de Cristo. Ele queria matar eles de toda forma. Então, ele perseguia os cristãos, até que certo dia, ele continuando a defesa dele aqui, explicando pro rei Agripa, ele pegou, ele falou, né, que a vida dele não era novidade para ninguém, inclusive para o rei que sabia da história dele, que ele perseguia e matava os cristãos. E que em determinado momento ele saiu com a sua tropa e apareceu uma luz grandiosa e poderosa, que o céu se abriu para ele e ele caiu por terra. E ele ficou cego, não só ele, mas a tropa dele também caiu tudo junto. E ele ficou cego por mais de 3 dias ali. E o Senhor deu uma ordem para um profeta ir lá e curar ele, porque ele era escolhido para fazer a obra de Deus. Pessoal, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Né, que eu falei do amor de Deus, né, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, que o Senhor Jesus vem para apacentar as ovelhas e que nós devemos respeitar os governantes, né, instituído por Deus, é uma ordem de Deus, toda autoridade, e que aqui apóstolo Paulo estava sendo preso agora por pregar o evangelho, por amar a Deus sobre todas as coisas, e foi um dos homens que mais escreveu livro na Bíblia, porque ele era um cara muito culto, mas só que perseguia os cristãos e matavam. E Deus mostra para nós que não tem uma pessoa tão ruim que não pode ser salva. O Senhor mostra para nós que se nós continuarmos o grande clamor que eu disse, que haja exaltação do nome do Senhor Jesus, e isso vai se transformar em uma delícia em nossos lábios. Vai ser algo incrível, que todos vão testemunhar a verdadeira fé. É isso que o Senhor quer, que é que continua o grande clamor, a grande exaltação. Né? Por que as pessoas estão de luto, sendo que Jesus está vivo? O Senhor é poderoso, Ele está vivo. Eu sinto, ó, eu posso sentir.
O poder do Espírito Santo está forte aqui. O poder do Espírito Santo que pairava sobre as águas. Poderoso Deus. Glória a Deus, que haja exaltação. Se nós continuarmos orando, louvando e agradecendo o Senhor, Ele lá do trono dele, Ele ouve os gemidos. É por isso que Ele vem hoje para apacentar. A força do vento aqui está forte, porque o poder de Deus é maravilhoso. Então não há ninguém tão torto nessa terra que o poder da oração não possa endireitar. É isso que Deus está mostrando na palavra aqui para nós. O que nós temos que parar é parar de julgar. Porque enquanto um dedo, você está apontando um dedo para frente, tem 4 apontando para você. Então vamos louvar e adorar o Senhor. Vamos glorificar, dar glória a Deus. Ao powerful God, todo-poderoso. I love Jesus. Eu te amo, Jesus. É isso. E o amor de Deus é orar pelos seus inimigos, para que Ele trate você bem, para que Ele veja a luz de Cristo em você. Nós temos que ser servo de Deus. Nós vimos aqui para servir e não para ser servido. A palavra do Altíssimo é essa. Para nós que conhecem o amor de Deus, nós só temos que ser servo. E o grande amor de Deus, ele transcende todo ensinamento. Né? Como que Paulo ia falar desse grande amor de Deus se ele não tivesse tido uma experiência com Deus? Então Deus quer que todos se convertam. E nós lendo um pouquinho mais no trecho aqui, ó, que é maravilhoso, vamos dizer assim, ó, um pouquinho aqui, ó. Paulo estava assim falando em sua defesa, quando Festo o interrompeu em alta voz. Você está ficando louco, Paulo? Todo esse saber o está levando à loucura. Mas Paulo respondeu: não estou ficando louco, excelentíssimo Festo, mas estou falando palavras verdadeiras e sensatas. O próprio rei a quem estou me dirigindo, com toda a coragem, certamente está a par dessas coisas. Acredito que nada disso lhe é desconhecido, porque essas coisas não aconteceram num lugar distante. Aí o rei Agripa disse: o senhor acredita nos profetas? Paulo fez uma pergunta para o rei Agripa. Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que acredita, Paulo afirmou. Então Agripa disse a Paulo: ainda um pouco e você vai me convencer a tornar-me cristão. Olha que coisa maravilhosa, porque a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela é magnífica. E aí o rei Agripa disse isso a Paulo, né? Que ainda um pouco e você vai me convencer a tornar-me cristão. Aí Paulo continuou, respondeu assim, ó: ainda um pouco ou ainda muito, tomara que Deus fizesse não somente o Senhor, mas todos os que estão escutando hoje, tornar-se como eu, mas sem essas correntes. E aí tinha uma assembleia inteira vendo Paulo falar. E a palavra de Deus ela é tão poderosa que até o rei já estava convicto que aquilo é verdade e que ele já estava se convertendo. Porque a palavra de Deus, ela é tão penetrante que ela entra e consulta os nossos rins. Ela vai no mais profundo do nosso coração. E eu sei que essa palavra vai apacentar todas as ovelhas. E que a força do Espírito Santo, mais uma vez, pairava sobre as águas, irá trazer milhares, aos milhões de pessoas a este canal. Porque
Aqui é a voz que clama no deserto. É o poderoso Senhor Jesus, o Rei da Glória, que está aqui falando com todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e que a paz do Senhor esteja na sua casa e que o grande amor de Deus, conforme eu disse, com o poder da oração, ela é fantástica, ela é magnífica. Louvemos e exaltemos, que haja exaltação no nome poderoso do Senhor Jesus e que todas as famílias sejam abençoadas no nome poderoso do Senhor Jesus e que haja exaltação do nome do All Powerful God, Deus Todo-Poderoso. I love Jesus. Thanks, my friends. See you. God bless you. Uma ótima semana a todos vocês e que o Senhor esteja no coração de cada um de vocês e se inscreva no canal e compartilhe com todos e que o Senhor Jesus é a bússola e o leme do nosso barco. Creiam somente em Deus e vocês verão prodígios e milagres acontecer em toda a nossa nação. Glória a Deus. Forte abraço